Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Atos capítulo 23, nós vamos ler do verso 10 ao verso 11, 2 versículos. Atos 23, verso 10 e verso 11. A palavra de Deus diz assim: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Pai, lemos a Tua palavra e agora queremos aprender com ela, queremos que ela fale ao nosso coração, porque ela é a única que de fato alimenta o nosso espírito. Não é só de pão que vivemos, mas da palavra que procede da Tua boca, essa que sustenta e é dela que nós precisamos. E te pedimos em oração que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e abrimos nosso coração para receber. Eu quero ser, Pai, mais uma vez um instrumento do Senhor. Para isso conto com a Tua graça, com a Tua misericórdia e peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder, que barreiras sejam quebradas e ela chegue ao nosso coração e cumpra os propósitos do Senhor em nossa vida. É o que eu te peço, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um texto que trata aqui de um episódio na vida do apóstolo Paulo, um episódio complicado que ele passou, que ele enfrentou. E a gente faz uma reflexão a respeito da vida, né? E todos nós, eu creio que podemos entender isso. A vida é feita de vários momentos, né? Alguns são bons, outros são ruins, outros mais ou menos, mas isso é parte da vida. Ninguém tem na vida sempre tudo bom, nem talvez sempre tudo ruim. Há variações, né? E isso acontece com todo mundo. E às vezes é preciso a gente passar por certas coisas, como eu disse até aqui no testemunho, para a gente aprender. É preciso a gente enfrentar certas realidades, para a gente aprender uma lição e sair melhor destas situações. Então, muitas vezes a vida precisa dar uma parada para reflexão. A gente precisa aprender com as coisas ruins que nos acontecem, não é? Mesmo quando essas coisas são contrárias à nossa vontade. E isso é algo que acontece com todo mundo. Muitas vezes você está vivendo muito bem e de repente a vida para porque você precisa de um tratamento de saúde. Veio uma doença, veio um diagnóstico e de repente tudo muda para que você possa correr atrás dessa solução. Às vezes é uma mudança de emprego, a mudança de cidade, coisas que surpreendem a gente, né, e que são coisas que aparecem no caminho e que fazem a gente ou parar ou até retroceder. Como outro dia preguei aqui uma mensagem baseada no livro de Êxodo. Tomamos um caminho diferente daquele que a gente gostaria, mas é o que era possível naquele momento. Mas essas coisas, eu creio, quando acontecem na vida de um cristão, e aí sim há diferença, como eu digo e repito aqui várias vezes, a vida de um cristão não é diferente da vida de alguém que não conhece a Deus, achando que para nós tudo dá certo e para o outro tudo dá errado. Não, não é verdade. A Bíblia mesma diz que o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva também cai da mesma forma. Então tudo pode acontecer a quem é cristão e também a quem não é cristão. A diferença é que o cristão, ele tem a ajuda de Deus. A diferença é que o cristão, como no testemunho que ouvimos aqui da Jéssica, mesmo quando as coisas não são como a gente quer, a gente percebe a ação de Deus na nossa vida. A gente percebe o cuidado do Senhor conosco. Então é isso que nos diferencia.
E às vezes esses reveses que a gente passa, nada mais são do que oportunidades para renovar a vida, para aumentar a fé e para caminhar com mais força ainda. E exatamente na vida do apóstolo Paulo, essas coisas aconteceram nesse episódio que eu li apenas um trechinho para você aqui. Então, pensando aqui nessa experiência de Paulo, vamos olhar para esse episódio e tentar aprender um pouco com essa experiência. Paulo estava vivendo um momento difícil, porque você viu aqui no versículo 11 que ele está prisioneiro, que ele foi lançado numa prisão, num cárcere, e isso não é agradável certamente para ninguém. E isso acontece depois de ele ter tido muito sucesso no seu ministério. Paulo foi o apóstolo que mais expandiu o evangelho. Foi aquele que mais abriu igrejas. Foi aquele que levou a mensagem de Cristo mais longe através das suas viagens missionárias. Então isso é um sucesso ministerial na vida de Paulo. Ele teve bom êxito na obra de Deus que ele realizou, naquilo que Deus fez através da sua vida. Mas mesmo assim, nesse momento, ele está enfrentando uma grande perseguição que poderia levá-lo à morte. Ele está enfrentando o ódio dos judeus contra ele. Se você ler aqui todo o capítulo 23, você pode depois ler com detalhes, você vai ver como se desenrolou essa história. No sucesso ministerial, de repente ele vai parar na cadeia. E com ameaças à sua vida. Pessoas queriam tirar a sua vida. Ele está enfrentando uma grande perseguição que poderia levar à morte. Olha o versículo 10 que a gente leu. Diz assim: tomando vulto a celeuma, houve uma discussão entre os judeus, queriam a todo custo pegar Paulo e acabar com ele ali mesmo. Aí a Bíblia diz, temendo o comandante, que estava sob a guarda de Paulo ali, que fosse Paulo espancado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então ele foi tirado do sinédrio onde ele estava, onde estava uma grande discussão, que as pessoas queriam matá-lo, e aí o guarda que tomava conta, o comandante que tomava conta dele, disse, vamos tirá-lo dali antes que alguém espedace ele, vão acabar com ele. E aí o levam para a fortaleza, mas ele não vai ficar lá num quarto de hóspede, ele é levado para a prisão. E ele então é colocado numa prisão. E ele estava ali, naquela prisão, sem saber muito bem o que iria acontecer com ele, porque ele tem o ódio dos judeus contra ele, e ele tem também o Estado romano contra ele. Tudo isso está narrado aqui no livro de Atos, e você pode depois ler com detalhes. Mas há uma coisa na vida de Paulo que faz a diferença. Veja o que ele diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1. Abra aqui comigo a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 1, no versículo 21. Isso é palavra que ele vivia. Ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele não está preocupado com a sua vida, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Então ele diz, viver para mim é Cristo, é fazer a vontade de Deus. E se por acaso morrer, isso para mim é lucro, porque ao morrer estarei com o Senhor, a quem tanto preguei. Então essa é a posição dele. E ele está realmente num momento muito difícil, mas é exatamente nesse momento crucial da sua vida e do seu ministério que ele vai ter uma grande experiência com Jesus. Porque a Bíblia diz no verso 11 que Jesus aparece a Paulo na cela fria, escura, aonde ele estava, e fala com ele. E Jesus aparece para fortalecê-lo. E isso é narrado nessa experiência. E é essa experiência que eu quero deixar para nós como um estímulo, como uma direção para a nossa vida, uma direção para o próximo ano. Quantas lutas a gente passa mesmo sendo cristãos? Quantos problemas a gente enfrenta? Quantos desafios? Quantas derrotas às vezes acontecem, não é? Que fazem a gente mudar de rumo, que mudam
a nossa vida por completo, como dei aqui os exemplos das doenças, do emprego, de tantas coisas. Estamos sujeitos a tudo isso. Tudo isso pode acontecer. Mas essa experiência que Paulo teve também é uma experiência que está disponível para nós. Saber que há alguém no céu que cuida de nós. Saber que há alguém no céu que vê a nossa tribulação, a nossa angústia, a nossa dificuldade e que não se ausenta, mas que é Deus presente. E a experiência de Paulo tem muito a nos ensinar. Leia aqui o versículo 11 de Atos 23 comigo mais uma vez. Na noite seguinte, ou seja, ele foi jogado na fortaleza, numa prisão, e na noite seguinte, o Senhor, com letra maiúscula, quem é esse Senhor? Jesus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse o quê? Coragem. Olha a experiência que ele tem, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, de solidão, de perseguição, que atentam contra a sua própria vida. Ele tem a experiência de ver Jesus ao seu lado. Na noite seguinte, Jesus vai e se coloca ao lado dele. E esse ao lado dele faz a gente pensar também em algo muito importante. Naquela noite, na escuridão daquele calabouço, daquela prisão, naquele momento, ele tem um quadro sombrio à sua volta, mas ele sente uma presença. De quem é a presença que ele sente? A presença de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus aparece ao lado dele. Você parou para pensar nesse pequeno detalhe aí? Ao lado? Jesus aparece ao lado. Ele poderia aparecer na frente, ele poderia aparecer acima dele, né? Olhando para ele lá deitado no chão, sentado, Jesus de pé na frente dele. Mas é significativo que a Bíblia diz que Jesus aparece ao lado dele. E esse ao lado coloca Jesus quase que no mesmo nível de Paulo. Ou seja, o Senhor do universo, ele desce ao nível humano para estar ao nosso lado. Exatamente o que a Bíblia diz foi o trabalho de Jesus. Isso dá a ideia de proximidade. Quando tem alguém do seu lado, nós estamos ombro a ombro. Você está ao lado de uma pessoa, você sente a sua presença aqui ao seu lado. E assim a Bíblia diz, Jesus seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus de fato com Paulo ali naquele momento, naquela angústia, naquela dor, ao seu lado. É o papel do Espírito Santo também que Jesus disse, enviaria em seu lugar, que estaria para sempre conosco, Deus conosco o tempo todo. E ali Paulo tem essa experiência, de fato, de verdade, Jesus ao seu lado. Como quem diz, você não está sozinho, eu estou do seu lado, eu estou ao seu lado, eu estou ombro a ombro com você, eu estou aqui vivendo o mesmo que você está vivendo nesse momento. Eu não estou em posição de superioridade, eu não estou à frente de você, acima de você, mas eu estou no seu nível. Eu estou do seu lado, mostrando que ele sente as dores de Paulo. É isso que esse texto ensina. Como ensina também a Bíblia, voltando mais uma vez lá aos Filipenses, agora no capítulo 2, olha como Paulo descreve o que fez Jesus ao se tornar homem. Diz assim, versículo 6 do capítulo 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê, irmãos? Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus desceu da glória para se fazer homem e como homem ser Deus conosco, Emanuel, estar ao nosso lado, descer ao nosso nível. Olha que coisa tremenda. O Deus Criador do universo desce ao nível humano, apenas por amor, para cuidar,
para estar ao lado de alguém que está sofrendo, de alguém que está talvez sem esperança de que algo aconteça, de que seu destino mude, de que não será ali a sua morte. Embora a morte não assustasse Paulo, ele não tinha mais esperança, porque ou eu morro pelos judeus, ou eu morro pelos romanos. Então eu estou entre a cruz e a espada, como se costuma dizer. Eu estou num beco sem saída, mas Jesus aparece naquela prisão, fria e escura, ao seu lado, para mostrar para Paulo: eu estou ao seu lado, eu estou aqui no seu nível, eu desço ao seu nível para estar contigo, estar conosco. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos, em primeiro lugar, para estarem com ele e depois para fazerem a sua obra. Você já percebeu isso no texto bíblico? Ele diz que os chamou, os designou, mas em primeiro lugar, para estar com eles. Antes de mandar eu fazer alguma coisa ou você fazer alguma coisa, Jesus quer estar conosco. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não está com Jesus primeiro. Se primeiro não sente a sua presença, não a vê como realidade. Não é o que a gente faz, mas é quem está conosco, nos ajudando a fazer. E é isso que Paulo está aprendendo mais uma vez nesse episódio, porque a vida da gente é esse aprendizado, como eu disse a você aqui no meu testemunho. A gente aprende dia a dia, a gente aprende com cada experiência, e Paulo está aprendendo mais uma. Está aqui sabendo que Jesus está com ele, está ao seu lado, e é nessas horas mais difíceis que Deus se faz presente. Como diz a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, que eu quero ler aqui junto contigo, você deve conhecer bem esse texto famoso. Isaías 43, no versículo número 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É nas horas difíceis que a gente sente a presença de Deus, que Ele faz diferença na nossa vida, que a gente percebe que o nosso preparo não serve para nada, que a gente percebe que a nossa capacidade, por maior que seja, é limitada. Paulo foi um grande homem de Deus, pregou muito, evangelizou muito, mas naquele momento ele está, entre aspas, sozinho naquela cela, sem saber o que iria acontecer com a sua vida, precisando dessa presença que ele sentiu nesse lugar, precisando ouvir a voz que ele ouviu ali. E é isso que eu quero deixar para você, meu irmão. Busque a presença de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que vai vir pela frente no ano de 2024, se você até se acha perdido, mas se você sente a presença do seu lado, há uma esperança para você. Há uma esperança de algo realmente mudar e ser diferente na sua vida. E Jesus não escolheu apenas Paulo. Ele disse que nos escolheu, a todos nós. Então todos nós podemos sentir essa presença. Podemos sentir que Jesus está ao nosso lado. E é nessas horas, nas mais difíceis, que nós vamos ver a confirmação dessas coisas. É nas horas que não depende nada de nós que nós vamos comprovar o que a Bíblia fala nesse momento. E veja o texto que a gente leu no capítulo 23, de Atos, no versículo número 11. Há outro detalhe aqui. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, fez o quê? Disse. E Jesus disse apenas uma palavra. Veja que oportunidade. Jesus está do meu lado. Talvez você pense: oba, vou conversar. Quem gosta de falar então, fica maravilhado. Vou falar. Vou conversar. Vou falar muito. Não teve conversa. Você percebe aqui que não teve conversa? Jesus deu apenas uma palavra. É suficiente para você? Tem um louvor que a gente canta aí, Basta uma palavra. Por quê? Só precisa uma palavra. Foi o que o centurião disse a Jesus quando pediu para curar o seu criado.
Diz assim, o senhor não precisa ir lá em casa não, basta uma palavra. Manda uma palavra e ele será curado. Jesus não precisa de muita conversa, irmão. Às vezes a gente tem muita conversa e pouca solução. Às vezes a gente busca muito papo furado e pouca eficácia. Jesus deu apenas uma palavra e a palavra não foi um pedido. A palavra foi uma ordem. Qual foi a palavra? Coragem. Coragem. Com exclamação. Não é assim, filhinho, eu sei que você está difícil a situação para você. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está... Imagina Jesus falando isso tudo? Eu não consigo imaginar. Dando esse papo todo, né? Ele simplesmente vira para Paulo e diz, coragem. Essa é a palavra. E aí depois ele diz o porquê. Sim, ele fala mais alguma coisa. Mas o porquê? Porque ele diz assim, olha, do jeito que você testemunhou de mim em Jerusalém, eu também quero que você dê o mesmo testemunho lá em Roma. Então, não é a tua hora ainda. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, não chegou a tua hora. Por quê? Por que a gente não morre? Você já se perguntou por isso? Você sabe que você vai morrer? Pastor, não fale isso não, noite de ano novo, trazendo... Tem irmão aí quase voltando para o mundo e batendo na madeira, né? Toma vergonha, supersticioso, né? Mas não adianta, todo mundo sabe que vai morrer. Ou alguém tem dúvida? A gente vai morrer. Quando? Não sei, ninguém sabe, né? Nem o dia, nem a hora. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Só que por que a gente não morre, nós cristãos, ainda não morremos? Se você... Tem alguém morto aqui agora? Não, né? Então você está vivo. Então, tomara, né, que ninguém morra até o final do culto, mas tudo bem. Mas por que a gente não morreu ainda? Porque Deus ainda tem uma missão para a gente. Está entendendo isso? Por que Paulo ainda não morreu? Por que Jesus está dizendo, Paulo, ainda não é teu fim? Porque você fez em Jerusalém e agora eu quero que você faça lá em Roma. Você percebe que Jesus está dando trabalho para Paulo? Ele não chegou ali para passar a mão no ombrinho de Paulo, senta aqui, meu filho, olha, coitadinho de você, é dura a vida de evangelista, é dura a vida de pastor. Não, ele não está dizendo nada disso. Você não vai morrer agora porque eu ainda tenho um trabalho para você. Então, para de chorar, coragem, vira homem. As minhas palavras já botei aqui no meio, né? Mas é mais ou menos isso que ele está dizendo. Coragem, Paulo. Coragem, porque ainda tem coisa para você fazer. Ainda tem trabalho para colocar nas suas mãos. Mas é uma palavra que era a força que Paulo precisava. A palavra não é por acaso, era aquilo que Paulo precisava. Só que às vezes a gente está achando que precisa de um denguinho. Irmão, Deus não faz denguinho com ninguém. Para com isso, você quer um denguinho, está buscando no lugar errado. Deus te dá ordem, Deus te dá direção, Deus te dá proteção, Deus te dá missão, Deus te dá capacitação. Mas denguinho? Não, tem denguinho não. Coragem, porque você ainda vai ter que ir lá em Roma pregar. Então você não vai morrer agora não, Paulo. E aí, a palavra que ele te dá é essa. E para Paulo, era o que ele precisava. Ele só precisava disso. O que ele precisava ouvir, ele ouviu. Coragem. Eu não sei quando é que vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou chegar lá em Roma e vou pregar. É isso que ele está entendendo. Então, se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, quanto tempo isso vai levar, para Paulo já não importa mais, porque ele recebeu a palavra que ele precisava. E eu quero dizer para você, a palavra que você precisa, quem tem para você é Deus. E é dele que você vai ouvir aquilo que você precisa. E é por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação. Porque a pregação vem pela palavra de Cristo. A pregação é como se fosse Cristo falando a gente. E é isso que traz fé ao coração. A fé vem pelo ouvir.
Agora também há uma advertência bíblica. Abra comigo a Bíblia em Hebreus, no capítulo número 3. Em Hebreus, no capítulo número 3, no versículo número 15, há aqui também uma advertência que Deus nos faz. Hebreus 3,15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Deus te dá a palavra que você precisa, na hora que você precisa. A fé que você tem é alimentada pela palavra de Cristo que você ouve. Mas, advertência, se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. E o que a maioria das pessoas costuma fazer, ouve a palavra de Deus, sabe que Deus está falando com ela, mas o coração se fecha, se endurece e ela diz, eu tenho mais tempo para resolver isso. Eu não vou decidir agora. Eu tenho ainda mais tempo para gastar a minha vida. A vida só tem sentido na presença de Deus. É por isso que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo. Aí ele podia dizer que o morrer era lucro. Se ele morrer agora ou depois de pregar em Roma, é lucro. O que importa, como ele mesmo disse lá em Atos 20, é que ele cumpra o ministério que Deus lhe confiou. Mas a Bíblia diz, se você ouvir a voz de Cristo, se você ouvir a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Porque se isso acontecer, nada adiantará ter ouvido a palavra de Deus. Ouça, mas não endureça o teu coração. Porque é isso que a gente precisa. Não é de adulação, não é de denguinho, mas é de direção, é de coragem, é de uma palavra que nos leve a fazer o que precisa ser feito. Há muito que ser feito. O que a gente precisa entender é que a gente não morreu ainda, porque Deus tem plano para nós. Porque Deus tem missão para nós, a nossa vida tem sentido. É diferente da vida de alguém que não tem Cristo. Sua vida não tem sentido e a maioria não sabe nem por que vive. E acha que com os prazeres que vai tendo ao longo da vida vai dando sentido a ela, mas não sabe a razão da sua existência. A razão da nossa existência e permanência é porque Deus ainda tem algo para fazer através de mim. Deus ainda tem algo para fazer em mim e através de mim. Entenda isso. Mas para isso, ouça a voz de Jesus, que sempre estará ao seu lado quando você precisar dele. Sempre estará ao seu lado quando você acha que não tem mais solução. Quando você acha que a vida chegou ao fim, ele está ao seu lado para te dar a palavra. A última palavra é do Senhor. É ele quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra não é o médico, não é o advogado. Quem dá a última palavra é Jesus. É ele que determina e que fala. E naquela passagem, naquele momento, naquele encontro, Jesus garantiu o futuro de Paulo. Paulo parecia não ter futuro. Do lado de fora estão os judeus querendo me arrebentar. E aqui dentro estão os romanos que também não são simpáticos a mim. O que vai ser de mim? Não tem jeito. Não tem o que ser feito. Não tenho esperança. Mas Deus garantiu o seu futuro. Qual é o nosso futuro? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Mais que o poeta diga, como será o amanhã? Você não sabe. Vai buscar onde? Vai buscar em quem? A palavra quem tem é Deus. Ele que sabe qual é o nosso futuro. Ele que sabe o que Ele tem para nós ainda. Então é dele que eu preciso ouvir a direção e saber qual é o plano dele para a minha vida e saber que em todos os momentos Ele é Deus conosco, que está ao nosso lado, com quem eu posso contar e o meu futuro está nas suas mãos. Do modo que Ele deu testemunho em Jerusalém, Jesus disse, você vai dar em Roma. E aí, querido, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que isso não foi uma esperança falsa.
Às vezes a gente se conforma com uma esperança falsa. Às vezes nós estamos com um problema e queremos ouvir a palavra de alguém. Fala alguma coisa boa para mim, né? Como disse uma vez o rei ao profeta, fala bem para o rei, porque eu quero ouvir uma profecia boa, né? Eu quero ouvir uma coisa boa, e a gente procura ouvir boa coisa dos outros. Mas quem tem a boa palavra para nós é Deus. Ele é quem tem a boa palavra para a gente. Não é dos outros que virá o consolo, a palavra de ânimo. E esse ânimo às vezes vem, quando você pede, você acaba recebendo. Mas é aquele tapinha nas costas, que diz, tudo vai dar certo, confia em Deus, vai ser assim mesmo. Mas será que isso é de Deus? Ou é apenas um desejo, né, do coração de alguém, até bem intencionado, mas que não tem origem em Deus? Porque essa palavra que Jesus deu a ele não é uma falsa esperança, como às vezes nós damos às pessoas. Alguém conta um problema, você diz, não, vai dar tudo certo. Mas vai dar mesmo? Será que eu sei que vai dar tudo certo? Eu espero que dê. Mas quem tem a resposta, quem tem a verdade é Jesus. E quando Jesus disse, você vai pregar em Roma, Paulo não imaginava o que ainda iria acontecer. Se você ler o capítulo 22 de Paulo, você verá que foi o testemunho de Paulo, o capítulo 22 de Atos, né, o capítulo anterior. Você vai ver que foi exatamente esse testemunho dele em Jerusalém que levou ele à prisão. Foi porque ele foi lá para testemunhar na cidade dos judeus que ele foi preso e condenado pelo Sinédrio e queriam matá-lo. Por causa do seu testemunho, está tudo no capítulo 22. Só que Jesus tem um controle de tudo. E aí no dia seguinte, Jesus livra Paulo dos judeus. Depois que ele aparece, a gente lê o versículo 11, vamos ler o 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, se amaldiçoaram, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes, os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, notificai o comandante, juntamente com o Sinédrio, que vê-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Veja o que eles fizeram. Fizeram um juramento de maldição, dizendo, nós vamos comer, não vamos beber, enquanto não matar ele. E falaram assim para o Sinédrio, olha, chama ele, convoca ele, fala para o comandante trazer, e quando estiver trazendo, a gente vai dar um jeito de pegar ele e matar, antes mesmo que ele chegue aqui no Sinédrio. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. E então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo, preso Paulo, chamando-me, pediu-me para trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Veja o que aconteceu. Isso foi planejado, foi tramado para que Paulo fosse morto, mesmo depois de Jesus ter aparecido a ele naquela prisão. E aí você sabe o que aconteceu? Leia comigo aqui o versículo 23. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. O centurião, o comandante chamou 2 centuriões, colocou 200 soldados para proteger Paulo. Quem faz isso, irmãos? É Deus. Para proteger Paulo, para levá-lo a Cesareia. Porque a ideia agora era levá-lo para Roma.
Porque no Sinédrio ele já estaria condenado à morte. Agora ele será levado a Roma para que lá ele então seja julgado. E começa essa travessia passando por Cesareia. O que Jesus disse a ele? Coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. E Paulo fez mais do que isso, porque no caminho todo até Roma, sabe o que Paulo fez? Paulo pregou a palavra. Paulo pregou a palavra. Primeiro ele prega a Filipe e a sua esposa, Atos 24, versículo 24 ao 27. Olha, passados alguns dias, vindo Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. E esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Veja o que acontece, verso 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 anos vão se passar. Paulo pregou para esse homem que era governador. Veja mais o que acontece agora no verso 26, no capítulo 26, no capítulo 25. Capítulo 25, verso 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Um novo governador assumiu. Agora o versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Paulo era cidadão romano, tinha o direito de ser julgado lá em Roma, e assim ele fala também com esse governador. Você acha que acabou? Não acabou ainda não. Veja o capítulo 26 agora, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. E aí você vai ler aqui a defesa de Paulo falando na frente do rei Agripa. Ele se defende, ele prega a palavra de Deus. Agora o resultado disso, Atos 26, lá no final, versículo 28 e 29. Então Agripa se dirigiu a Paulo, depois que ele discursou, e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Quase que ele converteu Agripa, o rei Agripa. Por pouco eu não me torno cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Paulo então diz: que bom se você tivesse se convertido. E ele pregou a palavra para o rei Agripa. Indo para Roma, continua lendo o livro de Atos, você vai ver que o barco em que Paulo estava naufragou. Você já leu essa história? Naufragou. Paulo morreu? Não morreu. Paulo é picado por uma cobra, ele morreu? Não morreu. Por quê? Porque Deus tem uma missão para Paulo. Ele tem que chegar em Roma, e pelo caminho ele vai pregando, e pelo caminho ele vai anunciando a palavra, e Deus vai livrando da morte, livrando do naufrágio, livrando da picada de cobra. Tudo isso vai acontecer até que ele chegue em Roma. Agora Atos capítulo 28, versículo 23.
Diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não perecereis. Portanto, o coração desse povo se tornou endurecido. Veja, ouviram, mas endureceu-se o coração. Tomai conhecimento, no verso 28, que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Agora olha o verso 30 e 31. Por isso, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele pregou 2 anos em Roma, numa casa que ele mesmo alugou. Veja como Deus é que dá a última palavra, irmãos. Quem é que dá a última palavra? Ao ver Paulo naquela cela escura e fria, você não imaginaria que ele terminaria em Roma, com uma casa alugada, pregando por 2 anos sem nenhum impedimento. Nosso futuro está nas mãos de Deus. O ano de 2024 está nas mãos de Deus. Ouça a sua voz, sinta a sua presença e obedeça a sua ordem. Ele te diz: coragem. Coragem para vencer, coragem para fazer a minha obra, coragem para fazer a minha vontade. E o plano que Ele tem para você, ninguém pode frustrar. Aquilo que Deus determinou, ninguém pode impedir. Nem naufrágio, nem cobra, nem inimigo, nem ninguém pode se colocar no caminho do plano de Deus para nós. Que você pegue essa palavra e traga ela para o ano de 2024 com muita coragem, com muita decisão e com muita determinação. Amém?